Eu encontrei o que aconteceu naquele cinema. Isso foi 3 semanas atrás. E eu ainda não sei como viver com o que eu sei. Quando eu digo isso, não é exagero. Eu trabalho com imagem, com edição, com organizar coisas que já aconteceram, dar sentido para elas depois. Eu sei quando algo parece estranho só porque está fora de contexto, e quando está errado de verdade. Isso estava errado. Meu nome é Daniel Ferraz. Eu não trabalho com investigação, nunca trabalhei. Eu passo a maior parte do tempo sozinho, com fones de ouvido, cortando vídeo, ajustando áudio, alinhando coisas até parecerem naturais. Sempre fui o tipo de pessoa que prefere observar do que participar. Talvez por isso eu tenha demorado mais do que devia para entender o que estava acontecendo. Mas isso começou quando o Eduardo desapareceu. Ele não era meu melhor amigo, mas era próximo o suficiente para aparecer sem avisar, para mandar mensagem em horário estranho, para comentar coisas aleatórias que só faziam sentido na cabeça dele. A gente se conheceu justamente por causa de vídeo, eu editava, ele projetava. Era o tipo de conexão meio automática. Ele trabalhava como projecionista num cinema antigo aqui da cidade. Antigo mesmo. Daqueles que parecem ter parado no tempo. Poltronas que rangem, carpete gasto, posteres desbotados nas paredes. Um daqueles lugares que continuam abertos mesmo quando ninguém entende como ainda dão lucro. O Eduardo vivia reclamando de lá. Mas nunca saía. Ele dizia que tinha algo errado com aquele cinema, mas sempre falava rindo, como se fosse só mais uma das paranoias dele. Eu nunca levei a sério. Até a última mensagem. Foi de madrugada. Eu lembro porque eu estava terminando um trabalho e vi a notificação aparecer. Era uma frase só. Se eu sumir, não deixa passarem o filme de quinta. Eu li 2 vezes. Parecia uma piada interna, só que a gente não tinha nenhuma piada parecida com aquilo. Eu respondi qualquer coisa. Perguntei do que ele estava falando. Ele não respondeu de volta. Na hora, eu deixei passar. Pensei que ele tinha dormido, ou bebido, ou simplesmente perdido o interesse na conversa como ele fazia às vezes. Mas no dia seguinte, ele não apareceu pro turno. Nem no outro. Nem nunca mais. Eu tentei ligar. Mensagem. Nada. Fui até o cinema 2 dias depois. Perguntei por ele. A gerência disse que ele pediu demissão. Sem aviso. Sem conversa. Só saiu. Isso não fazia sentido. O Eduardo reclamava de tudo, sim. Do salário, do chefe, das sessões vazias, do projetor que travava, mas ele era o tipo de pessoa que reclamava ficando. Ele não desaparecia. E principalmente, ele não deixaria aquela mensagem. Aquilo ficou na minha cabeça mais do que deveria. Não como mistério, mas como erro. Como um frame fora do lugar numa sequência. Eu tentei ignorar por 2 dias. Continuei trabalhando, tentando manter rotina, fingindo que aquilo não me incomodava. Mas aí eu percebi uma coisa que não devia existir. A programação do cinema continuava exatamente igual. Eu chequei o site. Depois fui lá pessoalmente ver o quadro de horários. Nada tinha mudado. Mesmos filmes. Mesmos horários. Mesmas sessões. Mesmo sem projecionista. Mesmo com o Eduardo, fora. Eu cheguei a pensar que tinham contratado outra pessoa. Mas não havia anúncio, não havia mudança, não havia nada. Era como se a ausência dele não tivesse criado espaço nenhum. E ainda assim, na quinta-feira, o filme passou. No mesmo horário. Como se alguém estivesse lá em cima fazendo o trabalho dele. Ou como se nunca tivesse precisado de alguém. Foi nesse ponto que eu parei de tentar ser racional. Porque não era mais sobre curiosidade. Era sobre aquela mensagem. Sobre o jeito como ele escreveu. Sobre o fato de que, de alguma forma, aquilo estava ligado. Eu fui lá ver. Não porque fazia sentido. Não porque eu achava que ia encontrar alguma resposta lógica. Mas porque não tinha como eu ficar parado sabendo disso. E, no fundo,
Porque eu comecei a ter a sensação de que já estava envolvido desde antes de perceber. O cinema era pequeno, antigo, carpete gasto, cheiro de poeira presa em lugar fechado. Mas não era só velho, era parado. O tipo de lugar onde o ar parece não circular direito. Onde o som dos passos fica abafado, como se o ambiente absorvesse tudo antes de deixar ecoar. Nada fora do normal, até você prestar atenção demais. Eu fiquei alguns segundos parado na entrada antes de ir até o caixa. Não por medo, não ainda. Era mais uma sensação de estar entrando em um lugar onde eu não devia estar sozinho. Mesmo tendo outras pessoas ali. Eu comprei um ingresso para a sessão de quinta. O mesmo horário que o Eduardo sempre trabalhava. A mulher no caixa mal olhou para mim. Movimento automático. Pegou o dinheiro, imprimiu o ingresso, entregou. Eu já tinha estado ali com o Eduardo várias vezes. A gente ficava conversando antes das sessões, às vezes depois também. Ela nunca foi simpática, mas ela reconhecia. Naquela noite, não. A atendente não me reconheceu, mesmo eu tendo ido lá várias vezes com ele. Isso já foi estranho. Mas não foi o pior. Eu tentei puxar conversa. Perguntei, de forma casual, quem estava na cabine de projeção agora. Sem levantar os olhos, sem pensar, ela respondeu. Ele mesmo de sempre. O jeito que ela disse não combinava com a resposta. Não tinha dúvida, não tinha esforço para lembrar. Era automático. Como se aquela resposta estivesse pronta antes mesmo da pergunta existir. Eu não corrigi. Não mencionei o Eduardo. Só peguei o ingresso e entrei. O corredor até a sala era estreito, mal iluminado. As luzes de emergência davam aquele tom esverdeado que não ilumina direito, só impede de ficar totalmente escuro. Eu senti o cheiro mais forte ali dentro. Poeira, tecido velho, e alguma coisa metálica, leve, difícil de identificar. Empurrei a porta da sala. Tinha umas 8 pessoas espalhadas. Mas não parecia uma sessão com 8 pessoas. Parecia menos. Porque ninguém se mexia. Ninguém tossia. Ninguém mexia no celular. Ninguém cochichava. Era silêncio demais para um ambiente com gente. Como se já soubessem que não deviam fazer barulho. Eu escolhi um lugar mais no meio. Nem perto demais da tela, nem perto da saída. Sentei. Esperei. O filme começou normal. Som padrão, imagem estável. Aquela sensação de qualquer sessão comum. Era um desses dramas genéricos, nada memorável. Diálogos longos, enquadramentos previsíveis. Eu já tinha visto coisas assim centenas de vezes. E isso, por algum motivo, me tranquilizou. Porque era reconhecível. Controlado. Editado. Mas depois de uns 20 minutos, teve um corte estranho. Não parecia parte do filme. Não era um erro comum, daqueles que eu já vi acontecendo em projeção digital. Foi limpo demais para ser erro. A imagem simplesmente parou. Um frame congelado. Sem glitch. Sem distorção. Perfeito demais. Por um segundo inteiro. E então, mudou. Não era mais o filme. Era a própria sala onde eu estava. Filmada de algum lugar alto, como se fosse da cabine de projeção. O enquadramento era estático. Centralizado. Mostrava todas as cadeiras. Todas as pessoas. Inclusive eu. Eu olhei ao redor. Minha primeira reação foi pensar que era algum tipo de efeito, alguma coisa experimental, parte do filme. Mas ninguém reagiu. Ninguém virou a cabeça. Ninguém sequer piscou diferente. Eles continuavam olhando para frente. Como se aquilo não estivesse acontecendo. Como se eu fosse o único vendo. A imagem continuou por alguns segundos, até começar a se mover. Não a câmera. O foco. Ele deslizou lentamente pela fileira de cadeiras, até parar. Em uma cadeira vazia. Na fileira da frente. Era uma cadeira comum. Igual às outras. Mas naquele momento, parecia isolada. Destacada. Como se todo o resto fosse irrelevante. A câmera ficou ali. Tempo demais.
Mais do que qualquer filme deixaria uma imagem parada sem motivo. Mais do que qualquer editor aceitaria. Era tempo suficiente para você começar a esperar algo. Como se estivesse esperando alguém sentar. Ou algo aparecer. Nada aconteceu. E então voltou pro filme normal. Sem transição. Sem explicação. Como se nada tivesse sido interrompido. Eu não consegui voltar a prestar atenção. Fiquei olhando para os lados, tentando encontrar qualquer reação. Nada. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Eu fiquei mais alguns minutos, mas não aguentei. Levantei no meio da sessão. Ninguém reclamou. Ninguém sequer olhou. Saí da sala e fui direto pro corredor. Subi as escadas até a cabine de projeção. O Eduardo já tinha me levado lá uma vez. Eu sabia onde ficava. Sabia que normalmente ficava trancada. Naquela noite, não. A porta estava destrancada. Eu hesitei antes de abrir. Não por medo, ainda não era medo. Era aquela sensação de cruzar uma linha que não tem volta. Mesmo sem saber exatamente por quê. Eu entrei. Lá dentro não tinha ninguém. Mas o projetor estava rodando. Funcionando perfeitamente. Sem ninguém operando. Sem ninguém monitorando. E tinha uma câmera. Apoiada num tripé improvisado. Apontada para a sala. Ligada. O visor mostrava exatamente o que eu tinha visto na tela minutos antes. O mesmo ângulo. O mesmo enquadramento. Eu cheguei perto devagar. A câmera não era profissional. Era simples. Mas estava ali há tempo suficiente para acumular poeira nas laterais. Menos na lente. A lente estava limpa. Como se fosse usada constantemente. Eu não pensei muito. Só tirei o cartão de memória. E guardei no bolso. Desliguei a câmera. O projetor continuou rodando. Eu saí de lá sem olhar para trás. Em casa, eu assisti o conteúdo inteiro. Não de uma vez. Eu comecei achando que ia ser simples. Mas não foi. Não era só daquela noite. Tinha gravações de semanas. Meses. Arquivos organizados por data. Sem nenhuma intervenção aparente. Como se alguém tivesse catalogado tudo, ou como se a própria câmera tivesse feito isso sozinha. E em todas elas, acontecia a mesma coisa. Em algum momento do filme, a projeção mudava. Mostrava a sala. Sempre do mesmo ângulo. Sempre com as pessoas sentadas. E sempre havia uma cadeira vazia em destaque. Mas não era sempre a mesma cadeira. No começo, era no fundo. Depois mais pro meio. Depois mais perto da frente. Ela mudava. Sessão após sessão. Se aproximava. De forma consistente. De forma impossível de ser coincidência. Como se estivesse seguindo alguém. Ou esperando alguém chegar no lugar certo. Eu comecei a voltar nos vídeos, comparar datas, marcar posições. Era automático para mim. Organizar. Encontrar padrão. E tinha um padrão. Claro demais. Direto demais. E eu não sabia o que aquilo significava ainda. Mas eu sabia que não era aleatório. Eu voltei no dia seguinte. Durante o dia, o cinema parecia ainda mais vazio com luz natural entrando pelas frestas. Menos gente. Menos movimento. Mas a sensação, pior. Eu queria falar com alguém que realmente trabalhasse ali há mais tempo. Alguém que não fosse só parte da rotina superficial. Encontrei um funcionário mais velho, responsável pela limpeza. Ele estava no corredor lateral, empurrando um carrinho. Eu mencionei o Eduardo. Ele parou. Demorou um pouco para responder. Mas reconheceu. Disse que lembrava. Mas quando mencionei o desaparecimento, ele ficou desconfortável. Mudou o peso do corpo. Evitou me olhar direto. Disse que aquilo já tinha acontecido antes. Não uma vez. Várias. Projecionistas. Funcionários. Às vezes até clientes. Ele falava baixo. Como se não quisesse ser ouvido ali dentro. Eles começam a reparar no filme errado, ele disse, ainda evitando me olhar. E depois, somem.
Eu perguntei o que ele queria dizer com filme errado. Ele não respondeu. Só balançou a cabeça, como se tivesse falado mais do que devia. Eu perguntei sobre a câmera. Descrevi exatamente onde estava. Ele disse que nunca viu câmera nenhuma lá em cima. Nunca. Nem agora, nem antes. Mas eu tinha levado ela. Eu tinha o cartão. Eu tinha visto. Foi nesse momento que eu percebi a primeira coisa que não devia ser possível. Quando eu chequei o cartão de novo, as gravações tinham mudado. Não era só impressão. Não era erro meu. Agora, em vez de mostrar só a sala, mostrava a cabine também. Como se existisse uma segunda câmera. Um segundo ponto de vista. E em várias partes. Tinha alguém lá dentro. Parado. Sempre no fundo. Sempre na sombra. Mas visível o suficiente. Imóvel. Olhando direto para a câmera. Não para a lente da gravação. Mas para a câmera que eu estava usando para assistir. Como se soubesse. Como se estivesse esperando. Por mim. Eu tentei parar. Sério. Não foi uma decisão impulsiva. Eu pensei nisso por horas. Revisei tudo o que tinha visto, tentei encaixar em alguma explicação lógica, erro técnico, montagem, alguém pregando uma peça. Nada fechava. E quanto mais eu tentava organizar aquilo como se fosse só mais um projeto, mais eu percebia que não era algo que eu pudesse editar, cortar ou corrigir. Então eu fiz a única coisa que parecia segura. Eu deletei os arquivos. Um por um. Sem assistir de novo. Sem revisar. Apaguei tudo. Esvaziei a lixeira. Formatei o cartão. Guardei ele numa gaveta. Fechei. Como se isso resolvesse. Como se aquilo dependesse só de onde os dados estavam armazenados. Decidi que aquilo não era problema meu. O Eduardo já tinha sumido. Eu não ia trazer ele de volta. E eu não ia ajudar em nada me envolvendo mais. Naquela noite, eu fiquei em casa. Sem sair. Sem ligar televisão. Sem abrir nada que pudesse me lembrar do cinema. Eu tentei ocupar a cabeça com trabalho. Coisas simples. Um vídeo corporativo que eu precisava entregar. Algo completamente normal. Controlado. Previsível. Eu abri o projeto. Importei os arquivos. Ou, achei que estava importando. Porque quando a timeline carregou, os arquivos não eram meus. Não era o material que o cliente tinha enviado. Não eram as imagens que eu tinha separado. Era a gravação do cinema. Mesmo depois de eu ter apagado tudo. Eu congelei por alguns segundos. O cursor piscando na tela. A timeline carregada com um vídeo que não devia existir mais. Eu cliquei. Dei play. A imagem abriu. Granulada, levemente escura, o mesmo padrão da câmera da cabine. Mas dessa vez, o enquadramento estava diferente. Mais baixo. Mais próximo. Mais pessoal. E demorou um segundo para eu perceber por quê. Porque a câmera não estava mais na cabine. Estava atrás de mim. Eu não precisei virar para saber. Meu corpo inteiro já tinha entendido antes da minha cabeça aceitar. A sensação veio primeiro. Aquilo que você sente quando sabe que não está sozinho num lugar onde deveria estar. Mesmo em silêncio. Mesmo sem nenhum som. Mas eu virei. Devagar. Preparado para ver alguma coisa. Qualquer coisa. Não tinha ninguém. Só meu quarto. Minha mesa. Minha cadeira. Tudo exatamente no lugar. Imóvel. Normal. Quando olhei de volta para a tela, a imagem tinha mudado de novo. Sem corte visível. Sem transição. Era o cinema. Mas não como antes. Não tinha mais público. Nenhuma das 8 pessoas. Nenhum movimento. Sessão vazia. Silenciosa. Como se nunca tivesse aberto. Como se fosse um espaço abandonado sendo registrado por uma câmera esquecida. E no centro da sala, uma única pessoa sentada. Eu. Não levou tempo para reconhecer. A postura. O jeito de inclinar levemente a cabeça. A forma como os braços estavam apoiados. E principalmente, a roupa.
Era exatamente a camiseta que eu estava usando naquele momento. Não uma parecida. A mesma. Com a mesma dobra na manga. O mesmo detalhe perto da gola. Mas não era a gravação. Porque o eu na tela se mexeu. Levemente. Ajustou a posição. Como alguém que está esperando algo começar. Era ao vivo. Eu pausei o vídeo. Ou tentei. O player travou. Mas não congelou. A imagem continuou. Independente do comando. Como se não estivesse sendo reproduzida dali. Como se eu só estivesse vendo. Foi aí que eu entendi. Não de uma vez. Mas o suficiente. O suficiente para tudo que eu tinha visto antes fazer sentido de um jeito que eu não queria que fizesse. Não era sobre quem assistia ao filme. Nunca foi. Era sobre quem começava a ver o que não devia. O Eduardo não desapareceu. Ele foi colocado na exibição. Aquela câmera não estava registrando por segurança. Nem por controle. Nem por acaso. Ela estava registrando seleção. A cadeira vazia nunca foi aleatória. Nunca foi só um detalhe estranho. Era o próximo. E eu voltei mentalmente para os vídeos. Para a sequência. Para a forma como a cadeira se movia de sessão em sessão. Se aproximando. Sempre na direção de alguém. Sempre reduzindo a distância. Até parar. Eu nunca tinha visto o último vídeo. Não completamente. Eu tinha parado antes. Mas agora eu sabia. Desde a primeira vez. Desde aquela mensagem. Ele já sabia que seria eu. Se eu sumir, não deixa passarem o filme de quinta. Não era um aviso. Era um pedido. Porque quinta-feira é quando a projeção muda. E não é o filme que está sendo exibido. Eu ainda estou aqui. Fisicamente. Eu acordo, trabalho, respondo mensagens. Tudo parece normal o suficiente para qualquer pessoa de fora não perceber. Mas eu já apareci lá. Mais de uma vez. No começo, eu achei que tinha sido só aquela vez. Um erro. Uma sobreposição impossível de explicar. Mas não foi. Cada nova sessão. A imagem fica mais clara. Mais estável. Mais próxima. Como se alguma coisa estivesse ajustando o foco aos poucos. Como se estivesse calibrando. Na primeira vez, eu estava longe, quase no fundo. Pequeno na tela. Difícil de reconhecer se você não soubesse exatamente o que procurar. Na segunda, eu já estava mais no meio. Na terceira, não precisei nem pensar. Era eu. Sem dúvida. E o pior não é só me ver lá. É a forma como eu estou. Sentado. Imóvel. Olhando para frente. Como todos os outros estavam naquela primeira sessão. Como se já não tivesse escolha. Como se já tivesse aceitado alguma coisa que eu ainda não entendi completamente. Eu não fui mais ao cinema. Não precisei. Porque eu entendi tarde demais que nunca foi sobre o lugar físico. Nunca foi sobre estar lá. O cinema. É só onde isso fica visível. Ele continua vindo até mim. Nos arquivos. Nos projetos. Às vezes eu abro um vídeo completamente normal, e por um frame só, quase impossível de perceber, aparece. A sala. A cadeira. A posição. Às vezes não é nem na tela. É em reflexo. Na televisão desligada. No monitor escuro antes de ligar. Por um segundo. Tempo suficiente para reconhecer. Tempo suficiente para confirmar. Eu comecei a evitar qualquer coisa que tenha tela. Mas não adianta. Sempre tem alguma superfície. Algum reflexo. Algum lugar onde a imagem consegue aparecer. Eu ainda não sentei naquela cadeira. Ainda não. E isso é a única coisa que me mantém aqui. Porque eu comecei a perceber outra coisa. Nas últimas vezes. A cadeira não está mais vazia. Ela está ocupada. Mas não completamente. É como se a imagem ainda não estivesse finalizada. Como se ainda estivesse sendo preenchida. Como se ainda faltasse eu chegar até lá por inteiro. Ela está reservada. Para mim. E eu não sei quanto tempo isso leva. Se depende de mim. Se depende de continuar olhando.
ou se já está decidido desde antes. Eu não deveria ter contado isso. Eu pensei muito antes de gravar, escrever, organizar tudo. Porque eu sei o que acontece com quem começa a reparar. Eu sei o padrão. Eu vi. Mas precisava que alguém soubesse. Não para ajudar. Não para tentar impedir. Mas porque ficar sozinho com isso, piora. De um jeito que eu não consigo explicar direito. E agora que você sabe. Agora que você ouviu até aqui. Isso deixa de ser só meu. Se um dia você estiver assistindo qualquer coisa. Não importa o que. Um filme. Um vídeo curto. Qualquer tela. E por um segundo a imagem travar. Sem glitch. Sem erro. Só parar. E mostrar um lugar que você reconhece. Não continua assistindo. Não espera voltar ao normal. Não tenta entender. Fecha. Desliga. Sai. Porque não volta. Nunca volta pro que era antes. E se por acaso você perceber a cadeira, presta atenção nela só uma vez. Porque na segunda, ela já não está mais vazia.